Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 20 ao 23, que vai nos dizer assim: Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem pessoas que elas se entristecem quando outras pessoas se levantam para falar da adoração delas. Irmãos, sempre vai ter quem critique. Sempre vai ter quem se levante contra os propósitos de Deus na nossa vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você precisa focar para quem você está fazendo rabasturiandacandaraia. A quem você está adorando. Para quem é que você está fazendo a obra do Senhor? Quem é o Deus que você está adorando? Não é o Senhor dos Exércitos? Não é o nosso Pai? Não é o nosso amigo? Então, por que se importar com as críticas de quem não sabe de adoração? Tem pessoas que nunca vão entender, meu irmão e minha irmã, a sua renúncia. Tem pessoas que nunca vão entender a sua entrega e elas não têm que entender. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe, rasto candará, quem Deus é na sua história. O Senhor hoje me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: não pare por causa das críticas. Não pare por causa dos apontamentos. Mical era filha de Saul. Saul não entendia de adoração. Saul só pensava em si mesmo. Saul só pensava no seu próprio bem-estar. E a filha dele, irmãos, era igualzinha a ele. Ela se importava com o que as pessoas pensavam, como ele, com o que elas falavam. E ele não estava nem aí para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Saul não estava nem aí. Foi tanto que Deus escolheu a Davi. A mesma coisa era Mical. Mical só estava preocupada com os status. Tem gente que olha para a sua adoração e quer falar. Tem gente que olha para a sua adoração e quer apontar e quer criticar. Aí o Senhor marcou encontro com você hoje para lhe dizer: não se importe com pessoas que estão só se preocupando com o status, que estão só se preocupando em falar o que não é da conta delas. Irmãos, quando nós olhamos para os frutos de algumas pessoas, a gente entende que nós não podemos dar ouvidos para elas, porque tem gente que não tem fruto. Tem gente, irmãos, que é só aparência. Aí você procura os frutos, cadê que não tem? Aí tá lhe criticando, tá lhe apontando, tá querendo que você deixe de frutificar, tá querendo que você deixe de crescer. Você olha para um fruto, você procura ali na árvore daquela pessoa, não tem, só tem folha. É somente alguém que tem aparência. E Deus está dizendo: não dê ouvidos a pessoas que só têm aparência. Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou porque não tinha fruto nela? Pois é, porque ela tinha aparência, mas não tinha fruto. E olhe para a história de Mical também. Mical foi tida como amaldiçoada. Por quê? Porque naquela época, irmãos, uma pessoa que não gerava era uma vergonha, no tempo antigo. Então, para ela, não tinha vergonha maior do que essa. E Deus permitiu isso acontecer na história de Mical. E nós vemos isso aqui, irmãos, de maneira clara na Bíblia. Depois que ela critica a Davi, é mencionado que ela não teve filhos até o dia de sua morte. Aí você acha que foi por que isso? O resultado. Resultado do que ela havia plantado.
Porque ela estava falando do que não era da conta dela. O que tem de pessoas falando do que não é da conta dele, da conta dela? O que tem de pessoas falando da sua adoração? O que tem de pessoas falando do que você tem feito para Deus, e Deus está dizendo: continue, porque eu tenho me agradado. Não dê ouvidos a Mical. Você não pode parar por causa dos apontamentos. Você não pode parar por causa dos levantes. Você não pode parar porque tem pessoas que não estão entendendo o que você tem feito para Deus. Você observa aqui, irmãos, o versículo 20, o desprezo que Mical trata Davi. Tem pessoas que elas vão lhe desprezar, usadas pelo inimigo para tentar lhe parar, para que você pare de fazer o que você tem feito para Deus. O que tem de pessoas, irmãos, que estão querendo parar por causa de críticas, por causa de apontamento, por causa de olhares tortos, e Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não pare. Deus hoje está lhe fortalecendo para você não parar. Declare comigo: eu recebo o fortalecimento de Deus e as críticas não vão me parar. Eu recebo o fortalecimento de Deus e as críticas não vão me parar. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha a forma desprezível que ela falou de Davi. Por quê? Porque ela estava se importando com os status. Porque ela deixa aqui bem claro que ele estava se descobrindo aos olhos das servas de seus servos como sem pejo. Ela estava dizendo que ele não estava se comportando como rei. Só que diante do Senhor, irmãos, Davi, ele se sentia como nada, rasto, candaraia. Porque Davi não queria status, Davi não queria nome e renome, Davi não queria que as pessoas ficassem impressionadas com ele, Davi não estava se importando com o que os homens pensavam dele, Davi só se importava em adorar ao Senhor. Que o nosso foco esteja como o foco de Davi, em adorar ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo que as pessoas critiquem, mesmo que apontem, mesmo que falem, continue adorando aquele que te chamou, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Não deixe ninguém roubar de você a essência de adorador. Tudo que o inimigo quer, meu irmão e minha irmã, é que a gente pare de adorar. Porque ele sabe que um servo de Deus que não adora é um servo morto. O que tem de pessoas que estão mortas espiritualmente falando? Tem fama de que vive, mas está morta, está morto. Por quê? Porque parou de adorar. Por causa das críticas, por causa dos apontamentos. Ah, fulana fala a língua estranha o tempo todo. Ah, ciclano grita muito, dá muito glória, pula muito, roda muito, chora muito. Sempre vai ter pessoas, irmãos, que vão apontar a sua adoração. Sempre vai ter Mical, mas você não pode parar. Você não pode desistir, você tem que continuar pregando, pastoreando. Você tem que continuar cantando, você tem que continuar regendo, você tem que continuar fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Mesmo que Mical esteja incomodada, deixa Mical com Deus, que Deus vai tratar com ela. Deixa quem está lhe perseguindo com Deus, porque Deus vai tratar com essa pessoa. Deus lhe trouxe aqui, ele marcou encontro com você para lhe dizer: não pare a adoração porque eu tenho recebido. Não pare a adoração porque o céu te conhece. Os céus conheciam Davi, meu irmão e minha irmã, como os céus conhecem as pessoas que estão me ouvindo agora. Deus lhe conhece. E ele diz para você: não pare. E ele diz para você: não desista. E ele diz para você: continue me adorando porque eu tenho recebido a sua adoração. No versículo de número 21, Davi responde de maneira muito clara que ele se importava com Deus e não com o que Mical estava falando. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ou seja, eu não vou parar de me alegrar, porque você está falando: pois Deus, ele me escolheu no lugar da casa de teu pai. O Senhor me deu este posto e eu adoro e candarai a ele. Eu exalto a ele porque ele é digno. E a ele que eu tenho adorado, é diante dele que eu tenho me alegrado. Se alegre mesmo, minha irmã. Você foi chamada para pregar e estão falando que você grita muito, grite mesmo. Você foi chamado para pastorear, mas estão dizendo que você é muito assim. Continue do jeito que Deus lhe chamou como um pastor.
Irmãos, tem muitas pessoas que criticam. Quando você é muito quieto, as pessoas falam. Quando você é muito fervoroso, as pessoas falam. Quando você adora muito, as pessoas falam. Quando você fica calado, as pessoas falam. Quando você canta, as pessoas falam. Quando você não canta, as pessoas falam. Sempre vão ter o que falar, sempre vai ter Mical. Em todos os lugares tem Mical, irmãos. Tem gente que se intromete no que não é da conta deles. Pessoas que não têm frutos. Pessoas que só têm folha. Eirasto, candarai, mas tu tem fruto, viu? Mas tu tem fruto e vai continuar dando fruto. Vai continuar dando fruto porque o Senhor te escolheu. Declare comigo, eu vou continuar frutificando. Porque o meu Deus me escolheu. Eu vou continuar frutificando porque o meu Deus me escolheu. Versículo 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Davi deixa bem claro aqui. Mais do que isso eu vou fazer. Diante daquele que eu tenho me alegrado, que eu tenho adorado, que me escolheu, que me chamou. Você tem que fazer como Davi, quando as críticas vier, quando os apontamentos vier, você tem que continuar adorando e ainda adorar mais. Porque se a sua adoração, se aquilo que você está fazendo para Deus tem incomodado, é sinal de que você tem feito certo. Porque o inferno não se incomoda, arabasto, candaraia, com aquilo que é dele. Pois o inimigo não luta contra ele mesmo. Ele vai tentar lutar contra aqueles que são escolhidos. Ele vai tentar lutar contra aqueles que Deus escolheu. Então hoje, através dessa palavra, o Senhor, ele fala contigo de maneira clara e ele diz para você, continue fazendo. Porque o inferno está se incomodando porque está tendo resultado. Mas irmãs estão me criticando, estão me apontando, isso dói. Eu sei que é chato. Eu sei que não é legal você ser apontado, você ser criticado. Mas Deus está dizendo para você, não é a irmã Débora que está dizendo, é Deus, através da palavra dele. Que é para você continuar adorando. Eu não conheço sua história, mas o Espírito Santo conhece. É para você continuar fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Mesmo que pessoas digam, ela quer se aparecer. Ele quer ser melhor do que todo mundo. Ela acha que só ela faz isso. Não importa o que estão falando. Deus está se agradando de você. Você não pode parar por causa dos apontamentos. O que você tem que fazer agora é se esforçar para fazer mais. Davi disse, ainda mais desprezível me tornarei. Você está achando que isso é muito? Eu vou fazer além disso. Porque eu sei quem é o Deus que me escolheu. Você sabe quem é o Deus que lhe escolheu? Você sabe quem é o Deus que ele chamou? Você sabe o que ele fez na sua vida? Sim, porque cada um aqui tem um testemunho para contar. Cada um aqui sabe de onde Deus tirou. Cada um sabe quem Deus é na tua história, na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua saúde. Você tem testemunhos com Deus. Aí eu te pergunto, você adora este Deus que ele deu testemunho, que ele deu milagre, que deu a vida por você, porque Jesus deu a vida por você. Você adora ele? Ou você adora os homens? Ou você adora mediante aquilo que os homens vão falar? Não importa o que eles falam, irmãos. O que importa é adorar. O que importa é exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Aqui você vê de uma forma muito clara, Rabasto, Candaraia, Davi dizendo a Mical, eu vou continuar e ainda mais desprezível me tornarei. Ou seja, eu vou fazer mais do que eu estou fazendo, faça mais do que você está fazendo. Se alguém já estava incomodado com seu glória, dê mais. Se você dava 10, dê 20, dê 30, dê para o Senhor, dê para os céus, porque Deus, ele está se agradando de você. Deus está se agradando da sua adoração. Continue fazendo. E peça a Deus para te blindar, para que você não se importe com as críticas. Declare comigo, eu creio que Deus está me blindando. Eu não vou me importar com as críticas. Eu creio que Deus está me blindando, eu não vou me importar com as críticas. Irmãos, sempre vão ter pessoas para criticar. Sempre vão ter pessoas para tentar nos desmotivar. Sempre vão ter pessoas que vão apontar, querendo nos machucar. Mas você não pode parar por causa dessas pessoas. Você tem que continuar fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Porque quando você faz o que Deus lhe chamou para fazer, o céu se agrada de você. Você tem que continuar dando fruto. Você está aí recebendo pedrada, né? Você está aí vivendo, tendo perseguições, lutas, dificuldades na sua vida, Mical apontando, falando, desprezando, e Deus está dizendo, é porque você está dando fruto. É porque você está frutificando, por isso todos esses levantes contra você. Mas eu estou contigo. Irmão, se Deus está conosco, se Ele garante a vitória, se Ele mesmo está dizendo, eu estou recebendo a sua adoração, então por que parar? Por que desistir? Mas irmãs estão me perseguindo, entregue Mical nas mãos de Deus. A Bíblia nos deixa claro que a perseguição de Mical não ficou sem paga. Quem está lhe perseguindo, quem está tocando na sua adoração, eu vou lhe dizer uma coisa, está tocando no próprio Deus.
Existem pessoas que estão tocando no próprio Deus e Deus vai fazer justiça. E Deus, Ele mesmo, meu irmão e minha irmã, vai mostrar que foi Ele quem te escolheu. E que ninguém toca, ninguém anula, ninguém invalida o projeto de Deus na terra. Se foi Deus que Ele chamou, que Ele escolheu, você sabe que foi, porque você tem propósito com Ele, você tem testemunho com Ele, você sabe o quanto Ele é o teu amigo, porque Davi sabia, irmãos, o quanto Deus estava com ele, você sabe o quanto Deus está com você. Você não pode parar, você não pode desistir e entregar Mical nas mãos de Deus. Porque Deus vai tratar com Mical, Deus vai tratar com o perseguidor, com a perseguidora, e você vai ver que Deus, Ele sabe fazer justiça. Mical não teve filhos até o dia de sua morte. Por que isso está escrito aqui? Poderia estar escrito em outro lugar, em outro capítulo, em outro versículo, mas está exatamente aqui. Depois dela perseguir a Davi, depois dela se levantar contra a adoração de Davi, a Bíblia é enfática ao nos dizer que ela não teve filhos. Para que ela viesse a entender que o nosso Deus, irmãos, Ele cobra. E Ele cobra da forma dele. Você não vai ver mais menção de Mical se levantando contra a adoração de Davi. Tem gente que Deus vai parar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas tenha certeza de uma coisa, Deus vai parar Mical. Deus vai parar pessoas que estão falando inverdades, arrasto candaraia sobre a tua história, diz o Senhor. Amém? Deus sabe muito bem quem está falando da sua adoração. Deus sabe muito bem quem está falando que você quer se aparecer. Deus sabe muito bem quem está falando daquilo que não é verdade. Ele está dizendo, eu, o Senhor, irei fazer justiça. Continue adorando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, e o Senhor trabalha de maneira especial, meu Senhor, através da tua palavra, meu Pai, nos mostrando que a nossa adoração não deve parar, mas a nossa adoração deve continuar, porque o Senhor é o Deus que está recebendo, o Senhor estava recebendo a adoração de Davi, o Senhor estava se agradando dele, meu Pai, mas Mical tentou paralisar a ele. Tem muitas pessoas inflamadas pelo inimigo, tentando paralisar o teu filho, tentando paralisar a tua filha, agindo como Mical, mas tu és o Deus, Pai, que antes arasto candaraia, destas pessoas conseguirem paralisar o teu projeto com teu filho e com a tua filha, o Senhor paralisa elas. Deus, eu creio que o Senhor está paralisando perseguidores, eu creio que o Senhor está paralisando caluniadores, eu creio que o Senhor está paralisando aqueles que estão, meu Deus amado, se levantando contra a adoração dos teus filhos. Que os teus filhos não parem, mas continuem adorando, porque o Senhor está recebendo. Davi disse, ainda mais desprezível me tornarei. Davi disse, eu não vou parar, ainda vou fazer mais, porque Deus tem recebido a minha adoração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está confirmando que está recebendo a adoração, que está recebendo o que o teu filho e a tua filha têm feito diante de ti, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos fortaleça, para que a gente não se importe com as críticas, mas olhe somente para o Senhor. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar. Porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visto daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra.
Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus estava com Davi. E ele estava recebendo a adoração de Davi. E para Davi o que importava não era o que as pessoas falavam, não era o que Mical estava falando, e sim o que Deus sabia a respeito dele. O que importa, meu irmão e minha irmã, não é o que as pessoas falam, mas é o que Deus sabe a teu respeito. É que Deus, ele está recebendo a sua adoração. Ele está recebendo aquilo que você tem feito. Por isso, não pare de frutificar. Não pare por causa das críticas, porque hoje Deus, ele está te confirmando que ele está contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.